Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Shanti 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 Om Ishvara. Ah, as modificações da mente nós estávamos vendo, né? O corpo se modifica, a mente se modifica mais violentamente, né? O corpo causal também é uma configuração, né? A nossa mente inconsciente está sempre lá mudando as coisas e produzindo sensações e sentimentos, palavras, né? Pensamentos, a gente nem compreende exatamente, né? Então, tudo se modifica e tudo isso é matéria, porque a natureza da matéria é aquilo que sempre se modifica, né? E no caso da matéria densa, grossa, o corpo físico, esse instrumento com o qual nós estamos mais profundamente identificados, porque existe uma noção equivocada de que se eu perder o corpo físico, eu perdi a minha existência, né? Então essa mente ela se modifica muito violentamente, né? E só me faz uma piadinha dizendo ainda bem que ela se modifica, senão ela permaneceria congelada, né? Frisada num pensamento. Ah, gostei desse pensamento. Pá! Aí a gente pausa, fica congelado. Então, isso é impossível. A natureza de tudo que existe em Mitya é a modificação constante, né? Então, eu estava dizendo que a mente, ela inevitavelmente ela se modifica e ela se modifica através de dois princípios, né? Ela se modifica no estado de vigília, através do contato que nós fazemos com os objetos de experiência barra conhecimento. Então, dependendo daquilo que a gente contata, a mente se modifica. A mente se modifica sempre com base naquilo que eu acho favorável e agradável ou, né, contrariamente desagradável. Então a mente está sempre se modificando, por quê? Por causa dos gostos e desgostos, desejos e aversões, quereres e não quereres. Então ela está sempre se modificando em contato com o mundo dos objetos no campo físico e material, né? Mas aí, quando a gente vai meditar, nós temos todas as impressões mentais, emocionais desses contatos que permanecem, né? Permanecem como memórias sutis na nossa mente, né? Então você nem está interessado nessas memórias sutis, mas ela vem te visitar quando você para de interagir com o campo para tentar meditar. Aí essas impressões vêm, né? Então a mente ela se modifica com o contato que nós fazemos no objeto dos campos, né, físicos do objeto, e ela se modifica de dentro para fora, assim por dizer. As impressões na nossa mente subconsciente, elas vêm à superfície fazendo, criando modificações e às vezes elas são tão inconscientes que no meio do dia a gente não sabe por que que agora eu estou me sentindo assim, né? São modificações mentais que ocorrem internamente, vindo da mente causal, da mente subconsciente. Então a mente se modifica em contato e se modifica na medida que aquilo que está depositado no corpo causal vem à superfície na mente consciente. Tá? Então, dois campos de modificação. Né? Então, o contato dos objetos do campo a gente não pode evitar porque o Jiva Atma, o Jiva humano, foi desenhado para interagir com o campo dos objetos e responder aos estímulos, né? Até ele compreender o jogo, compreender o propósito de tudo isso, entendeu? O sistema Ishvara, e ele desenvolver uma certa sabedoria e dizer, ok, agora eu estou me graduando, tá? Não quero mais, né? Vou sair dessa escola, desta universidade, tá? E já deu, né? Então, essas modificações da mente, né, aquelas que vêm de dentro para fora, né, são aquelas mais intrigantes, porque a gente não consegue conectar com um objeto externo. São objetos sutis, externos, muitas das vezes a gente nem percebe eles, né? Então, como é que a gente vai fazer para manter uma mente que ainda assim se modifica, mas ela se modifica, né, não de modo tão violento, tão frequente e tão excessivamente, né, radicalmente, né, opostos, né, movimentos de prazeres e dor. Como a gente vai fazer para desenvolver uma mente que se modifica de um modo muito mais favorável, agradável, né? Como é que a gente faz?
para obter uma mente assim, ela continua se modificando, né? Então, a mente se modifica através daquilo que é o material depositado e a nossa compreensão a respeito do mundo, a nosso programa, nosso condicionamento, o modo qual nós percebemos as coisas e desenvolvemos os nossos quereres e não quereres, gostos e desgostos. Em outras palavras, uma mente programada, desenhada, né, construída a partir dessa ignorância fundamental, que é a ignorância da natureza de Deus, a ignorância da real natureza do eu, da real natureza da realidade, essa é uma mente que invariavelmente ela produzirá modificações muito violentas e muito radicais, tanto em contato com os objetos do campo lá fora, quanto a partir do material subconsciente que vem à minha mente consciente sem o meu controle, tá? Então, essa mente que é governada, operada por esta ignorância cósmica, né? Ela vai ser uma mente que experimentará os piques e vales, essas modificações radicais, extremas, violentas, muitas vezes, tá? Então, o objetivo aqui é você desenvolver uma mente que vai ser programada ou condicionada, melhor dizer, né, pela sabedoria revelada nas escrituras, né, de Ishvara, né, de tal modo que você compreendendo esse sistema Ishvara, né, você vai desenvolvendo maturidade, compreensão, equanimidade, e você já não se altera com aquilo que ocorre aqui, né? E você vai desenvolvendo e cultivando, desenvolvendo realmente uma purificação que cria raízes na mente subconsciente, né? Uma das coisas, um parêntese aqui, esse é um tema mais profundo, um dos parênteses, por que que o autoconhecimento muitas vezes não é realmente devidamente assimilado e retido, né? É porque existem materiais ignorantes, resíduos dessa ignorância no corpo causal, tá? Então, a nível consciente, eu digo, eu sou a consciência, eu sou livre, independente do mundo, eu não sou a mente, eu não sou o intelecto, sou nada disso, né? Isso é o meu instrumento, né? Eu sou a fonte original de existência e consciência, e eu vivo a partir dessa compreensão de conhecimento, né? Mas aí, o que ocorre? Ocorre que no próximo momento, depois da aula ou no dia seguinte, eu tenho eu acordo de manhã de mau humor e quando eu vejo, eu estou experimentando caos, frustração, sofrimento, não, emoções estranhas, né? Então, o que que ocorre, né? Ocorre que esse conhecimento, a Aham Brahmasmi, não foi devidamente retido porque existe ignorâncias ainda residindo no corpo causal que se manifestam subconscientemente, criando dúvida, né, e destruindo aquela convicção de compreensão a respeito daquilo que nós somos, tá? Por isso que eu digo isso, da anos, este autoconhecimento ele precisa criar raízes nos três corpos. Ele precisa limpar, purificar, né, o corpo causal de modo tal que este autoconhecimento devidamente estabelecido no corpo causal, ele está lá sempre a meu serviço, né, produzindo variações mentais mínimas, né, e permitindo que a minha mente consciente interaja com o mundo a partir desta plataforma de compreensão como expostas nas escrituras de Ishvara. Então, eu percebo o mundo através do conhecimento revelado, ou eu percebo o mundo através das minhas vasanas. Se eu percebo o mundo através das minhas vasanas, a minha mente vai estar experimentando essas modificações extremas e muitas vezes radicalmente opostas, né? Se eu percebo com equanimidade através dessa compreensão, então eu tenho que cultivar e desenvolver vasanas fundadas nessa sabedoria espiritual, elas irão, né, popular a minha mente subconsciente, elas vão neutralizar aquelas vasanas opostas, de tal modo que esse conhecimento esteja bem estabelecido no corpo causal também. É por isso que depois de um certo ponto, o autoconhecimento não requer mais disciplina. O autorreconhecimento não requer mais nenhuma sadhana, tá? Porque o autoconhecimento criou raízes,
na mente causal, e agora ele está sempre à sua disposição, e naturalmente ele neutraliza qualquer resquício de ignorância. Por isso que o Yang é aquele que se recupera, se recompõe, e não é sua postura, sua compreensão, seu equilíbrio rapidamente, porque o conhecimento está firme, bem estabelecido na mente inconsciente, na mente subconsciente e sempre à sua disposição. Então, o objetivo é desenvolver uma mente que foi purificada no fogo deste conhecimento espiritual revelado, de tal modo que ela perceba o mundo através desta sabedoria, ao invés de perceber o mundo através da ignorância, aham, corpo, mente, asmi, e eu quero o que eu quero, e se eu não quero, eu sofro. E se eu não obtenho, eu sofro, né? Então, o objetivo é simplesmente cultivar e desenvolver vasanas de sabedoria, de modo que a variação, essas modificações da mente sejam minimizadas, tá? Na medida que essas ignorâncias foram canceladas lá na mente causal. Mente causal também é matéria. Tudo isso é matéria. Tudo que se modifica é matéria. Embora Kshetram consista de corpo e mundo, né? Então, o que é a matéria? A matéria é um mundo, né? E este corpo-mente, através do qual eu percebo o mundo. Krishna aqui, ele está mais focado no corpo físico, tá? Porque a ideia toda aqui é de simplesmente revelar para a gente o quanto esta identificação com o corpo físico seja a fonte de toda a problemática humana, o sofrimento humano, é a identificação com o corpo físico. Porque o corpo físico, ele, evidentemente, ele nos dá sinal de envelhecimento, declínio e morte. E aí o indivíduo, quando ele entra na Idade Média, continua, ele começa a sofrer ainda mais se ele não estiver realmente desenvolvendo essa sabedoria. Onde é que está a minha juventude? Onde é que está a minha beleza física? Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Por que que eu tenho que estar sempre indo agora para o médico, etc. É a reclamação das pessoas de idade mais avançada, né? Então, ele está focado mais no corpo físico, né? Expondo as limitações, as vulnerabilidades, para que a gente possa compreender o quanto estúpido seja esta identificação, né? O quanto seja um sofrimento, né? Que nós nos afligimos, né? Auto-afligimos, né? Falei correto, Marcelo? Ok. Então, esse corpo nada mais é do que os elementos, né? Os elementos físicos manifestos, nada mais é do que lama. Quando o Ramana viu aqueles médicos ayurvédicos chegando para colocar aquela mistura de terra, né? De argila com ervas, né? No seu câncer, né? A expressão mas correta é essa aqui mesmo que o Marcelo colocou. É botar lama sobre lama, né? Terra sobre terra, né? A gente pensa que não, meu corpo não é lama, é porcelana, né? Tudo bem, então você tem uma lama, né, mais refinada, uma argila mais refinada. Tudo em lama. A identificação com a lama é tão profundo e Krishna quer expor e lembrar que este corpo é clara e objetivamente um objeto no campo de experiências nosso. A gente não pode ser aquele que conhece e aquilo que é conhecido. A gente tem que se definir, entendeu? Se eu objetivo e vejo o meu corpo físico, né, isso simplesmente é uma indicação clara de que eu sou alguma coisa outra do que este corpo físico que eu objetivo e experimento e conheço, né? Eu não posso ser ambos, né? Então, não, eu sou simplesmente um corpo físico que é experimentado, ok. E quem está experimentando? Eu. Então, quem é você? Eu sou o corpo físico, mas como pode o seu corpo físico, que é inerte, experimentar a si mesmo? Ele requer um outro princípio, que é a única fonte de ciência, né? Que é a consciência, né? A consciência refletida, assim dita consciência humana,
que permite a nós experimentarmos e conhecermos o corpo físico. Então, a gente quer primeiro quebrar a identificação com o corpo físico, é a proposta do Krishnaji aqui, né? E qual é o segundo tópico? Que existe, além desse princípio matéria inerte, em constante fluxo de decomposição, declínio e morte, existe um princípio consciência que é livre e independente de tudo aquilo que se modifica, declina e morre, né? Este é chamado o conhecedor do campo. São dois princípios, né? São duas denominações desses dois termos técnicos. Um é o princípio Chaitanya, o princípio consciência, e o outro termo, que é quase que sinônimo, é chamado o conhecedor do campo, uma outra expressão. Então, nós conhecemos, né, através desta consciência, e o conhecedor do campo nada mais é do que esse princípio Chaitanya, esta testemunha consciente que não é uma entidade experiencial e que não pode ser experienciado objetivamente porque é o sujeito. Então, esse princípio que ilumina e experimenta o mundo físico material é o segundo princípio denominado consciência ou espírito, né? Não existe um objeto de experiência que seja senciente por si, e todo objeto de experiência, por, né, por conclusão lógica, pressupõe um princípio sujeito que experimente e conheça este objeto experimentado. É claro isso? É claro, Alexandre? Porque a confusão é que as pessoas do campo da ciência, principalmente, imaginam que a matéria, ela possui por si a consciência é inerente à matéria, é um subproduto da matéria, portanto, a matéria, ela é consciente de si. Não. Os Upanishads foram revelados para nos simplesmente apontar na direção de que existe alguma coisa eterna, existe alguma coisa invariável que jamais se modifica e que é livre de experiência de todos os objetos de experiência. E este princípio é você, a consciência, o visor, o vidente, aquilo que ilumina, experiencia tudo, aquilo que precisa, ele vai ver um outro termo, é aquilo que deve e precisa ser conhecido por todos os seres humanos. O processo de inúmeras encarnações parece servir o propósito de nós conhecermos aquilo que é para ser conhecido, que é o objetivo de todos esses nascimentos, né? O experienciador, senciente, dos mesmo modo que os meus olhos experimentam tudo, mas não podem experimentar a si mesmo, meus olhos veem tudo, mas não veem a si mesmo, essa consciência, né? Ela é o percebedor, o conhecedor por trás da mente, né? Ela conhece tudo, mas ela não pode conhecer a si mesmo diretamente. Ela precisa de um meio de conhecimento, e esse meio de conhecimento são as escrituras upanishádicas, tá? Mesmo que os próprios olhos não sejam percebidos por mim, esse é o conceito upanishádico, tá, Márcia? Mesmo que os meus olhos não possam perceber mim, o fato de eu enxergar o mundo é uma prova clara e evidente de que eu possuo a visão, que eu possuo os olhos, que os olhos existem, né? Ninguém pode dizer, não, você não tem olhos, você não tem visão, porque a prova clara, evidente, é que se eu vejo é porque eu possuo a visão, eu possuo os olhos, né? Então, do mesmo modo, se eu sou um ser senciente, esta é prova, né, indiscutível de que a consciência é este princípio conhecedor, sem o qual eu não me torno consciente do mundo e muito menos do meu corpo físico, né? Sem os olhos eu não conheço o mundo, sem a consciência eu não conheço nada. Então, o Swami aqui nos lembra a analogia da câmera fotográfica. A câmera fotográfica, ela tira fotografias, né? Mas a câmera jamais aparece nas fotos, né? Porque a câmera é o vidente, é aquilo que
né? Que captura as imagens, né? E ela não pode parecer naquilo que está sendo conhecido, capturado, experimentado, né? Este princípio é chamado de sujeito, o experimentador, o princípio consciente, o iluminador, aquilo que precisa ser conhecido. Este princípio consciente é chamado de sujeito, né? Então, simplificando ainda mais, existem dois fatores: um é espírito, outro é matéria. Em outras palavras, um é satya, o outro é mitya. Em outras palavras, um é o sujeito e o outro são os objetos, né? Aí a gente tem que lembrar de incluir no campo dos objetos a mente e o corpo físico. Aqui nós estamos focados no corpo físico, né? Então eu sou esse princípio consciente, o real iluminador, o real vidente, princípio que também é iluminador, revelador e vivificador, né? Esse princípio consciência é aquilo que vivifica o complexo corpo, mente, sentidos. E Krishna tecnicamente chama esse princípio de Kshatrayana, que é o Jiva-Atma, que é o Atma encarnado associado a um corpo como Jiva, né? Um Jiva humano. E quem diz isso está de Vidará. Os grandes sábios, o verso diz, os grandes sábios conhecem o que é a matéria, os sábios conhecem o que é o espírito, eles conhecem o que é o sujeito, o que é um objeto, né? Ele conhece ambos, Satya e Mitya, e não faz confusão entre ambos, né? Portanto, em resumo, significa o princípio consciência e o Kshetram significa o princípio matéria. Agora, deixando um pouco de lado qual é exatamente a natureza desta consciência, né? Isso aqui é algo que vocês, os estudantes mais avançados, conhecem, né? Essa definição aqui. Como é que a gente vai definir a consciência se a consciência não é um objeto de conhecimento, né, Mariné? A gente tem que seguir a mesma batida de todos os ensinamentos, né? Não é isso, 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 não é isso. Não é nada que possa ser dito isso ou aquilo, não é um objeto de conhecimento. Você jamais pode conhecer essa consciência como um objeto de conhecimento. Então, como é que você vai conhecer? Porque, ao mesmo tempo, o próprio verso vai dizer que essa consciência, o último elemento, o último termo técnico, é aquilo a ser conhecido. Então, esta consciência é o propósito das encarnações, porque é aquilo que nós precisamos conhecer. Como é que você vai conhecer essa consciência? Você vai compreender a sua experiência e vai compreender de que existe um fator livre e independente da mente, que é a consciência, sem a qual a mente não é nem é viva. O corpo se torna um corpo estendido, morto no chão, e sem o qual a mente não percebe e conhece nada, tá? Então, essa consciência, ela requer este instrumento de conhecimento, experiência, o corpo-mente, mas ela é o princípio, né, que nos permite, viver, experimentar e conhecer esse princípio consciência, aquilo que precisa ser conhecido, embora você não possa conhecer objetivamente como isso e aquilo, mas você conhece porque, do mesmo modo que você sabe que você possui a visão, sem jamais ter visto os seus olhos, né? Mas o fato de você ver o mundo significa que você possui a visão do mesmo modo. O fato de você ser consciente do mundo, isso indica que você é um ser feito de consciência, né? Um ser senciente, feito de consciência. E o Swami diz assim que a ciência, né? Swami fez essa exposição 25 anos atrás. ah, Ele diz que a ciência está fazendo um esforço para tentar compreender a consciência. E a consciência jamais vai ser compreendida pela ciência, porque a ciência procura compreender a consciência como um entre tantos outros fatores dentro do campo Mitya, o campo fenomenal.
Eles não conseguem compreender a consciência como a própria consciência do investigador científico, né? A objetificação científica, a objetividade, a objetificação é um modo qual a ciência se desenvolve, né? Então, o Vedanta diz que a consciência é exatamente o quê? Não isso, não isso, não é isso. Ele diz que não é parte, nem produto, nem propriedade da matéria. Então, a consciência não é um subproduto do cérebro, tá? O pessoal que gosta de viajar nos neurônios, né, cerebrais, isso e aquilo, tentar explicar, pá, é assim que o pensamento ocorre. Não, aquele ali é um instrumento físico, a partir do qual a mente opera, criando pensamentos. O cérebro, o corpo físico, existe dentro do campo da mente. A mente utiliza todos os instrumentos físicos do corpo para transacionar. O cérebro é um entre outros instrumentos. A gente tem o instrumento da ação, da audição, do olfato, e a gente tem o cérebro físico, que é um instrumento a partir do qual a gente obtém a cognitividade, né? A cognição, conhecimento. Você lembra da definição da consciência? Não é parte, produto ou propriedade da matéria, é uma entidade livre e independente, como nós sabemos, né? Ela não é dependente da matéria. Matéria depende da consciência, a consciência é simplesmente a única realidade. A matéria é uma projeção aparente que ocorre, uma sobreposição aparente que ocorre dentro do âmbito da consciência, através dessa inteligência, né, de Maheshwara e os seus gunas, né? A consciência é uma entidade independente, ela permeia toda a matéria, mas ela se expande muito além do cosmos. Então, a consciência, ela não existe dentro de mim, porque uma das compreensões, inclusive eu acho que a Poliana colocou mais ou menos nesses termos, é como se essa consciência existisse dentro de mim. Essa é uma compreensão intermediária, tá? Então, no início, você vai pensar, a consciência existe dentro de mim, né? E depois você vai compreender que dentro de mim, o corpo físico. O corpo físico existe dentro da consciência, tá? A consciência é toda pervasiva, exatamente como o Marcelo, é uma entidade que permeia e se expande além do cosmos. Ela é entre todos os corpos físicos de todos os jivas, né? E tem aqui o corpo do Alexandre, o corpo da Silvia, o corpo. E essa consciência ela está pervadindo todos os corpos, né? Independentemente do corpo da Silvia estar na Europa e o corpo da Carmen no Brasil, ela é toda pervasiva, tá? A terceira característica é que a consciência, ela é tão independente do mundo e ela não é limitada pelos corpos físicos dos jivas, o que significa que elas se estendem além da periferia dos corpos, qualquer que sejam os corpos. Essa é a terceira característica, a consciência dentro do corpo físico de cada um, que vivifica o corpo físico de cada um, ela existe do lado externo do corpo físico de cada um, entendeu? Porque ela é toda pervasiva. Mas ela, se ela estiver pervadindo um complexo corpo-mente sentidos, ela começa a ativar os gunas, né, os pranas, e ela produz a consciência humana, a consciência refletida, né? Mas a consciência ela é toda pervasiva, não limitada dentro da periferia, né? Das fronteiras do corpo físico, ela se expande infinitamente. A quarta característica é que a consciência, ela, sendo toda pervasiva, ela existe, né? Vivificando, animando, né? E sustentando o corpo físico através dos pranas e etc., né? Mas ela é eterna. Quando o corpo morre, assim por dizer, né? A consciência permanece sempre eternamente presente, né? Mas há pessoas, aquelas pessoas, principalmente para Márcia, que talvez não compreenda ainda, mas é assim, mas como é assim? Porque a consciência, ela, se ela permeia sempre tudo, por que que depois que ela deixa o corpo físico começa a morrer, né? Entra no processo de putrefação,
Aí todo mundo tem que se livrar do corpo rapidamente, né? Não, a consciência ela continua pervadindo o corpo físico, mas tem um outro princípio que deixou aquele corpo físico, que são os pranas, ou em outras palavras, o corpo sutil e todas as suas funções, inclusive as funções prânicas, eles deixam o corpo físico. O corpo físico começa a entrar no processo de desintegração, tá? Então, a consciência ela permanece ainda assim pervadindo o corpo físico, mas sem um instrumento corpo sutil que estava vivificando a consciência, vivifica o corpo físico através desse instrumento chamado corpo sutil. Na ausência do corpo sutil, a consciência continua pervadindo o corpo físico e ela começa a agir o quê? Através da sua inteligência, ela permite a decomposição ou o retorno de todos os elementos ali de volta às suas fontes originais, seja através da, como se diz, do fogo ou até mesmo do, de um corpo enterrado no chão, né? Então, a questão aqui é a consciência livre e independente. Então, eu não preciso ficar obcecado com este corpo físico, porque eu sei que tudo que é criado vai ser destruído, né? Eu vejo isso claramente no espelho, né? E, e a consciência, ela existe eternamente. Eu sou a única fonte de realidade, a única fonte de segurança, né? Do ponto de vista do Jiva-Atma, a única fonte de paz e tranquilidade, porque só existe eu, né? Mas tem um outro ponto final que o senhor me gosta de colocar, é que a consciência sobrevive à destruição do corpo físico, mas ela já não é mais verificável sem um instrumento físico de experiência, tá? Então, se o corpo físico se for, o corpo está lá estendido no chão, dentro do caixão, né? Mas a gente não vê nenhuma evidência desta senciência humana. A consciência está ainda ali, mas a senciência se foi. Como a gente confunde a senciência, que é a consciência humana, com a consciência real, a gente pensa que a consciência já não é mais verificável, tá? Ela é verificável através da existência do corpo morto, ela é verificável, né, através do processo de decomposição, que é parte dessa inteligência suprema, né? Mas você já não vê mais o corpo vivificado interagindo, né? E o modo para a gente compreender melhor isso é que é a analogia da eletricidade. A eletricidade está sempre presente nos fios condutores, né, pelas paredes, isso e aquilo, mas quando falta luz, a gente não pode verificar a presença da eletricidade, né? Mas se tiver luz, a gente pode verificar. Mas aí, se a energia elétrica da cidade vai embora, você não sabe mais se tem luz, se tem energia ou se não tem energia, né? Porque você não pode mais verificar, né? Então, quando os médicos declaram que o indivíduo é morto, né? Significa que esta senciência humana já não está mais presente, então vamos nos livrar deste corpo físico, que imediatamente, perdendo os pranas, começa a ficar muito frio, perde o fogo, né? E o calor, né? Vai ficando duro e a gente tem que se livrar do corpo, né? Então, qual é a dificuldade para a maioria das pessoas? É que na ausência do corpo físico, essa minha consciência não é mais disponível, não é mais verificável e eu deixei de ser uma entidade que experiencia e conhece. É aí é que pega. Saibamos ou não, aí é que pega para a maioria das pessoas em busca do autoconhecimento. Porque as pessoas estão investidas na dualidade e elas querem permanecer na dualidade experienciador, experienciado, tá? O autoconhecimento coloca fim à dualidade experienciador e experienciado, e o indivíduo precisa estar maduro o suficiente para saber que no momento que este corpo físico, esse instrumento, ele deixa de existir, por uma questão kármica que seja, eu já não sou mais uma entidade que experiencia a dualidade, tá? Portanto, é importante que nós
possamos obter este autoconhecimento antes que o nosso Parabada produza o fim deste corpo físico, tá? Ah, mas qual é a vantagem de ser a consciência se eu não vou experimentar, né? Tudo aquilo que as escrituras do yoga prometem, né? Essas experiências transcendentais, místicas, isso e aquilo, né? É uma questão de maturidade. A maturidade vai levar o indivíduo a não querer mais brincar no samsara. É como as crianças que têm brinquedos e jogos infantis, o balão, só me gosta do balão de gás, né? Ela quer um balão de gás, aí chega um ponto que ela não se interessa mais pelo balão de gás, ela quer outros tipos de brinquedos. Então, a maturidade humana vai levando o indivíduo a um ponto que ele fala: não, já deu, não estou mais interessado nessa dualidade, experienciador, experienciado, porque as experiências são sempre de prazer e dor, tá? Eu amadureci, cresci, compreendi o sistema Ishvara, compreendi a minha natureza em Satya como Satya. Eu não tenho mais nenhum desejo para continuar nesta dualidade, portanto, para mim, tudo que eu espero é que eu possa, né, assumir totalmente, livre de qualquer desejos ou medos, a minha natureza em Brahman e que eu possa me dissolver em Brahman como Brahman. Então, a história de se dissolver em Brahman como Brahman é uma analogia maravilhosa, linda, né, tal qual o rio que desce dos Himalaias, né, viaja muito, né, em zigue-zagues e so on, até ele se dissolver no oceano como oceano, né? Então, uma entidade individual, tal qual um rio, se identificou como rio, ele talvez, essa entidade talvez experimente um pouco de ansiedade, medo de se dissolver no oceano como oceano, né? Mas se esse rio for realmente um rio sábio, maduro, ele vai chegar no oceano dizendo: putz, finalmente agora eu vou me dissolver naquilo que é minha real natureza, que é a água, né? E não vou ter mais nenhuma aflição decorrente da minha individualidade, que depende dos meus gostos e desgostos, quereres e não quereres, tá? Maturidade é tudo. E como eu costumo dizer, uma amiga minha, numa vez num seminário, vê, mas eu não quero isso porque eu quero experimentar isso aqui. Tranquila, fica tranquilo. Se você quer continuar como entidade experienciadora, você não tenha nenhuma aflição ou preocupação. Ishvara vai produzir um outro nascimento para você, porque você quer. Ishvara é um facilitador, tá? Então não tem essa preocupação. Pode continuar amadurecendo através desse processo, sabendo que se você não quer assumir a sua natureza real superior como o oceano de Brahman, como a consciência, fique tranquila que o desejo seu será realizado. Você vai receber um outro instrumento. Vamos dar uma passada rápida no próximo arquivo, versos 3 e 4. Então, nós vimos aqui o universo objetivo é experimentado por todos nós. O universo objetivo, ele consiste de dois princípios, né? Ele é de três princípios a princípio, né? O corpo físico, o corpo sutil, a mente e o espírito, né? Então, o universo objetivo é experimentado por nós. Existem os objetos sutis e físicos, e existe o espírito, a consciência, que é o real experienciador ou visor, né? Por isso, então, portanto, no entanto, entretanto, o mundo, mais o corpo, mais a mente, tudo isso é matéria. Matéria física, material e sanatima, em processo de modificação constante. O mundo é mais distante de nós e o corpo físico e a mente são muito íntimos, né? O problema nosso é esse, a intimidade que nós desenvolvemos com o corpo e a mente. A gente nasce dessa ignorância que diz, eu quero um outro corpo-mente.
que eu quero dar continuidade ao meu processo de correr para ver, para evitar e manter. Então, é tão íntimo a todos nós e essa ignorância cultural, cósmica, fará de modo que todos ao nosso redor e venham a reforçar: você é o corpo, você é a mente, você é o corpo, você é o corpo, você é o corpo, você é o corpo. E os Upanishads dizem que você é esse princípio testemunha não experiencial, o vidente real, o visor real, o observador real, que não é a mente nem o intelecto, muito menos o corpo físico, né? Então, sempre esse exemplo bacana quando alguém vê, ok, você é o conhecedor, o que que você está vendo diante de você? Eu posso dizer, eu estou vendo o meu laptop, estou vendo vocês, isso e aquilo. Pergunta assim, mas você está vendo o seu óculos? Ah, se não é o óculos, não, porque é muito íntimo. O óculos eu simplesmente desconto porque é muito íntimo, né? Então, o mesmo ocorre a respeito do nosso corpo físico, porque é muito íntimo, eu não o vejo objetivamente como um mero instrumento, tá? Está muito íntimo de mim. A identificação com o mesmo foi estabelecida já através de muitos nascimentos, né? Então, eu tenho que observar, analisar, examinar tudo isso para redefinir o que é realmente o sujeito e o que é realmente o objeto, né? Porque o instrumento de percepção, o instrumento de observação, em geral, é incluído como sujeito, né? Então é aquele, como é que se diz? Aquele exemplo, né? Eu costumava fazer esse exemplo no passado, né? Quando eu olho, por exemplo, a Carmen, eu digo eu sou o sujeito e a Carmen é um objeto, né? De minha experiência, né? Eu vejo a fotografia dela. E a Carmen pode ter uma discussão filosófica comigo e dizer assim, não, não, eu sou o sujeito e eu vejo você como um objeto, né? Mas, na verdade, ambos os corpos e mente são objetos e são objetivados por uma e somente uma consciência não dual ou visor real, né? Então, a consciência é toda pervasiva, existe somente uma consciência, ela não está limitada no meu corpo, no corpo da Mariné, no corpo da Carmen, ela é simplesmente a única realidade. Todos esses corpos são sobreimposições, né, obtidas através Sobreposição. sobreposições obtidas, obrigado, através do poder de Maia, dos gunas de Maia, né? Então vocês percebem que esse processo é um processo que depende da nossa capacidade de objetificação do corpo e da mente, né? Fazer essa viveka do Drigdrisha Viveka é a discriminação entre o real observador e todos os instrumentos através dos quais eu observo o mundo, né? O que inclui até mesmo os meus instrumentos físicos, né? A minha visão física, a audição física. Então, este Viveka, Drig, nossa, tá começando a ficar cansado. Esqueci, acabei de falar. O fato é que existe somente um visor, um vidente, um sujeito e os objetos. É, Peraí, que o Swami está dizendo aqui que existe apenas um objeto. Os objetos são sempre o mundo, né? Os elementos, mas talvez ele esteja desenvolvendo um conceito de um outro ângulo. Um objeto que serve como instrumento está integralmente conectado com o sujeito e, portanto, geralmente incluímos, né, este objeto no sujeito, como os meus óculos, né? Mas o fato é que ele também é um objeto, naturalmente. Ele é um objeto. Da mesma forma, Vedanta diz o corpo é somente um objeto, um instrumento através do qual
Eu observo, experimento e conheço o mundo. A mente também é outro instrumento para observação do mundo. Ambos também são objetos diferentes para mim. Então, existe somente um visor, um vidente, né, um observador, um conhecedor, uma consciência não dual, livre e independente de tudo aquilo que é visto, experimentado e conhecido, né? Tudo que é visto, conhecido, experimentado é matéria, matéria sutil, matéria física, em processo de modificação constante. E este observador é um princípio que não se modifica de modo a poder capturar todas as mudanças que ocorrem no mundo Mitya. É por isso que quando eu estou usando corpo-mente durante o estado de vigília, eu experimento o mundo externo, até mesmo durante o sonho. E é por isso que quando eu entro no sono profundo, eu já não estou mais usando nem meu corpo físico, nem meu corpo sutil. Quando eu entro em sono profundo, eu estou usando o meu corpo prânico, o corpo causal. Quando eu estou usando o corpo físico, eu experimento o mundo físico material. Quando eu estou sonhando, eu experimento o meu corpo, através do meu corpo sutil, eu experimento o mundo dos sonhos, né? Esses dois corpos são simplesmente acessórios ou instrumentos através dos quais eu experimento e conheço aqueles respectivos mundos, né? Então, então eu experimento através desses instrumentos, né? No estado do sono profundo, eu abandono o meu corpo físico, eu abandono o meu corpo sutil, eu assumo o meu corpo causal, eu não funciono através desses dois corpos, e aí eu não experimento nenhuma modificação, nenhuma experiência. A ausência de experiência também pode ser dita filosoficamente que é um objeto de experiência, mas esse é um outro tema para ilustrar este princípio. Corpo físico é matéria, é objeto, corpo sutil é matéria, é objeto, corpo causal também é matéria e também é um objeto, mas a gente não tem muito acesso ao corpo causal. E, portanto, Vedanta diz: o corpo é um objeto, a mente também é um objeto, ambos servem como instrumento e, portanto, parecem ser parte integrante do sujeito, porque são muito íntimos a nós. Essa questão de intimidade é muito fácil de ser compreendida para aqueles de nós que experimentamos relacionamentos muito prolongados, de 10, 20, de 30, 40, 50 anos, né? Com companheiros e companheiras, né? Principalmente quando esses relacionamentos são relativamente pacíficos e amigáveis, os indivíduos eles se tornam tão íntimos, tão íntimos, tão íntimos, de que eles quando falam uma coisa que eu achei intrigante, eles falam a mesma língua, dizem a mesma coisa e quando é um encontro social, eles falam olhando um para o outro para ver se está em conformidade. Entendeu? Vocês conhecem isso, né? Ah, não é? Né? A intimidade é tanta que você sente que você é uma entidade conjunta, eu e o meu parceiro, eu e a minha parceira, né? Portanto, esse mundo físico material, Kshetram, consiste de três porções: o mundo, o corpo e a mente. Então, o universo físico material, o meu corpo e a mente. E desses três, Krishna enumera somente o corpo físico aqui para ilustrar para a gente que esta identificação com o corpo físico é muito problemática, muito, extremamente problemática. É o que existe de mais forte em termos de identificação. Portanto, Krishna está destacando esta identificação com o corpo físico. Mais tarde, Krishna Guru elaborará também a identificação com a mente, bem como a identificação com o meu meio ambiente, as minhas coisas, né? As pessoas com as quais eu me relaciono.
Nos próximos versos, Krishna irá apresentar Kshetram, esse mundo, nos próximos versos 6 e 7, como os cinco elementos, tá? Os cinco elementos básicos, né? O Ahamkara, que é o ego, o desejo, né? Que é a força propulsora, né? Que sustenta este Ahamkara, né? Este ser encarnado, o ódio, os prazeres, desejos e medos, aqui o ódio, os desejos e medos, desejos e aversões, o prazer e a dor, que são esses frutos colhidos, né? Krishna irá elaborar tudo isso como o próprio mundo físico material. Esse mundo, Kshetram, ele inclui o mundo, né? O mundo físico nós estamos abordando agora, mas também o mundo sutil, mental, emocional. Aqui o propósito é simplesmente analisar este primeiro objeto material, que é o nosso corpo físico, e nós vimos que o espírito, a consciência, é algo que permeia, mas é livre, independente do corpo físico. O corpo material, ele não é vivente ou senciente por si. A senciência ocorre devido a esta bênção, né, de assim por dizer, numa linguagem mais religiosa, da consciência, que concede consciência refletida, ou consciência humana, ou senciência, animation, vivifica e anima o corpo. Esse princípio é invisível, tal qual a eletricidade é invisível. Esta eletricidade, ela opera diversos tipos de instrumentos distintos, não só para produzir luz, mas para produzir outros fenômenos também, né? Da mesma forma, por trás do corpo físico material, existe este princípio consciência, né? Como se fosse a corrente elétrica, né? A realidade por trás de todos os aparelhos elétricos e eletrônicos, né? Este princípio consciência é também referido como Chaitanya Tattva, é invisível, é chamado aqui de Kshetranya. Significa o princípio da consciência, o princípio da experiência, o princípio da observação, o princípio senciente. Portanto, o primeiro trabalho para o Vedantino é entender que o indivíduo é uma mistura de duas coisas, né? Espírito e matéria, um corpo físico inerte, insenciente, e a consciência, a única fonte de real senciência ou consciência. É como se nós estivéssemos reconhecendo que o ventilador é uma mistura de dois princípios, a eletricidade e o aparelho elétrico chamado ventilador. Uma parte é visível, que é o ventilador visível, a outra parte é invisível, a corrente elétrica. Do mesmo modo, o corpo físico nosso, ele é constituído desses dois princípios, matéria e espírito, digamos assim. Ok? So, a gente se encontra então na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo Gita. Alguma questão, alguma reclamação? Ninguém reclama mais, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shvara Om. Namastê. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero.
Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.